Estamos aqui no encontro do Restaurante Jorge para falar sobre alimentação no movimento do Jamie Oliver Food Revolution Day. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Simone por você ter recebido a gente aqui, o Restaurante Jorge, com todo carinho, com todo amor. Parceirão, né, da gente, muito obrigada. E aí eu quero começar apresentando os nossos convidados. Uma revolução na alimentação está em curso. Saem os alimentos ultraprocessados, os Big Macs e Bobs, os refrigerantes e sucos artificiais de frutas, entre aspas, a comida ingerida de pé e às pressas. Em seu lugar, entram deliciosos pratos feitos em casa, a partir de alimentos in natura, cultivados preferencialmente de maneira orgânica e degustados com a família, com amigos, em agradável companhia. Com todos os envolvidos revelando seus até então insuspeitos dotes culinários e segredinhos que tornam aquele simples risoto a maior das maravilhas. Esta revolução não está sendo feita nas ruas. Ela é feita no dia a dia, na cozinha de casa. A cada prato preparado sem o uso de ingredientes ultraprocessados, repletos de gorduras trans e sódio, que são os principais responsáveis pela epidemia de obesidade que assola o mundo, uma pequena revolução acontece contra a indústria da alimentação artificial, mais interessada nos lucros do que na saúde de quem consome seus alimentos, entre aspas também. E para reforçar essa disposição de voltar aos antigos tempos, quando as refeições eram preparadas por seres humanos e não por máquinas processadoras, é que o chefe britânico Jamie Oliver, famoso na TV por usar ingredientes orgânicos e saudáveis em seus pratos, além de ter publicado vários livros sobre culinária e também pelo seu trabalho de transformação de hábitos alimentares nas escolas britânicas, instituiu o Food Revolution Day, que em português quer dizer Dia da Revolução na Alimentação. O Food Revolution Day concentra-se em 3 ações bastante simples: cozinhar, compartilhar e viver. Eu gosto de dizer que trabalho na reconstrução de uma amizade com o pão. Por quê? Porque sinto que hoje perdemos a confiança no pão. O que aconteceu com o pão? Esse é meu trabalho, reconstruir essa amizade através de procurar que pão comiam nossos antepassados, o que aconteceu com o pão nesses últimos 70 anos. Eu tive o grande prazer na minha vida de trabalhar em fazendas autossuficientes e visitar restaurantes em fazendas autossuficientes, evidentemente em lugares onde a agricultura orgânica e a biodinâmica já estão mais avançadas, onde se desenvolve um trabalho de alta gastronomia. E foi sempre muito interessante vivenciar até que ponto que a gente pode chegar em termos da questão da alimentação holística, não só do ponto de vista nutricional, mas do contexto global realmente, né? Desde a homeopatia foi que eu me inteirei da importância da alimentação. Por ser um médico pediatra, o pediatra ele pega o ser humano quando ele é um bebê. E como na categoria de homeopata a gente trata famílias, então eu fui me embrenhando cada vez mais nas famílias. Então eu percebia que a alimentação faz verdadeiros milagres com doenças de crianças e tudo, e transformam famílias. E vejo também que, como a família é o grande provedor da alimentação, é quem vai construir uma memória alimentar de seres humanos, então tudo isso é muito importante para que a gente comece a conscientizar desde a mãe e modifique um pouco aquela coisa afetiva da alimentação para uma coisa necessária para se viver muito mais anos, porque hoje eu não me lembro que 30 anos atrás me deparava com doenças de criança como tem hoje, câncer e tudo, que isso não existia. Hoje já existe hipertensão, diabetes e agora o câncer infantil. Então nós temos que, de alguma forma, modificar esse cenário, porque nós temos que viver muito. Meu número maior de pacientes são gestantes, que chegam com muitas dúvidas, preocupadas com a alimentação, porque elas não sabem quanto devem engordar, o que devem comer, se devem comer por 2 ou não, e não é bem assim. Então, acho que é um momento importante dela fazer rever tudo os hábitos alimentares e fazer uma melhoria, às vezes, quando é necessário, né? Porque o bebê ele depende
dessa alimentação para que ele cresça saudável e para que ele nasça saudável. E aí a gente vê alimentos que fazem bem para a saúde e alimentos que fazem bem para a alma. Não é um absurdo? Né? Então se separam, né? Alimentos que fazem bem para a saúde e alimentos que fazem bem para a alma. E eu acho que deveria ser tudo uma coisa só, né? Quais são os alimentos que fazem bem, ponto. Né? E aí a gente tem alimentos que fazem bem para as unhas, alimentos que fazem bem para os cabelos, alimentos que fazem bem para a pele. E, na verdade, tudo isso é uma coisa só. Se a gente souber se alimentar bem, a gente vai ter tudo isso. Então, essa relação dos seres humanos com a alimentação tem que ser cada vez mais saudável e prazerosa, que é o que os colegas vêm falando, de se voltar à alimentação familiar. A divulgação do alimento, ele se alterou. Então, nós temos que resgatar toda essa coisa da família junto. Então, é o que eu tenho respondido exaustivamente. Põe a criança para comer com a família, junto com a família, para ela ver que isso é um momento de amizade, de equilíbrio, de paz. Então, as crianças, elas copiam o nosso modelo. Então, se o pai quer que a criança coma orgânico, se ele não come, então isso não existe. Nós temos que dar o exemplo. Então, no meu entendimento, temos que voltar a olhar o ser humano como um organismo um todo, e não mais em partes. Então, não existe um alimento para o cabelo ou para a unha. Existe um alimento para o corpo inteiro. As pessoas foram se afastando da alimentação, né? Então, o alimento, quer dizer, a própria palavra, né? Alimentar, nutrir, isso ficou distante. Então, hoje, nessa correria do dia a dia, as pessoas comem para matar fome ou não comem porque estão em dietas constantes ou comem um montão de porcaria e, entre aspas, é porcaria, não é alimento, mata a fome, não nutre. É muito importante que hoje, que é um dia, né, da revolução do alimento, que a gente faça uma reflexão. Como está a minha despensa? O que eu estou levando para minha casa? Aonde eu estou fazendo minhas compras? Então, eu vejo que as pessoas estão na comodidade. Assim como vai engolindo, não sabe o quê. Há 2 séculos atrás, a gente tinha mais de 250 milhões de coisas comestíveis. E hoje, se a gente for ver, a base da nossa alimentação não passa de 30 produtos. Sabe, a escolha é olhar para a nossa despensa, a escolha é falar o que eu permito que entra para a minha família. As pessoas não deveriam comer nada daquilo que a sua avó não conseguisse pronunciar, né? Porque se você lê uma embalagem de um pão Pullman, por exemplo, né? Só para exemplificar, você tem tantas coisas lá que você desconhece, porque são agentes químicos, conservantes, etc., que fizeram aquilo ser aquilo que aquele negócio é, certo? Ele mantém um padrão, mas aquilo absolutamente não é um alimento. Ele mata a fome, mas ele não é um alimento. Então, eu acho que uma coisa saudável parte, primeiro, de uma coisa a mais natural possível, né, com menos etapas de processamento possível. Outra coisa que eu penso, assim, sempre eu vi isso também com as crianças, é que a gente é o que a gente come, como come e com quem come. Então, tem uma atitude para sentar para comer e parar para comer. Então, eu acho que isso é pensar saudável. Você começa exatamente com a sua compra, como vocês falaram, na sua casa, com as escolhas que você faz no supermercado ou na quitanda, ou onde quer que seja. Quando você for comer alguma coisa, você pense por que você está comendo aquilo. E a gente, depois de muito tempo, que a gente não imaginava todas essas problemáticas de conservantes, de acidulantes, de agrotóxicos. Quando vocês forem comer, vocês comprar alguma coisa, analise bem se vocês estão comprando alguma coisa verdadeiramente boa ou vocês estão comprando marketing. Porque o marketing é que, infelizmente, faz com que a gente se engane e a gente acabe comendo aquilo que a gente chama de porcaria. Por que a gente está tão arregada a essa condição do orgânico? Porque a quantidade de fertilizante, de agrotóxico, de químicos colocadas no alimento
muitas vezes faz com que esse alimento perca o seu poder de nutrição. Eles têm uma interação tão grande com o nosso organismo que a homotoxicologia que a gente estuda, o que é a homotoxicologia? É a toxicologia que a gente mesmo faz para o nosso organismo. Teoricamente, nós não deveríamos ficar doentes. Tudo a gente eliminaria. E a gente não elimina essas substâncias tóxicas normalmente exatamente por conta dos quelantes que a gente tem na alimentação. Então, o que é isso? Eu como alguma coisa, eu elimino essa coisa, o resto, o resíduo. Mas existem alguns componentes que estão no preparo, na conservação, na produção do alimento, que vai fazer com que o meu organismo perca essa capacidade de eliminação de toxina. Então, o saudável não é só comer na hora certa, não é só comer orgânico, não é só comer verdura, não é deixar de comer doce. O saudável é você fazer uma análise do que você precisa e do que você deve fazer. Então, antes de comer, pensa e olha. E, por favor, cuidado com o marketing. O salgadinho não é uma alimentação saudável, todo mundo sabe, certo? O Big Mac não é uma alimentação saudável, certo? Eu acho que o problema está nos alimentos que são vendidos como saudáveis e, às vezes, não atinge a necessidade daquela pessoa. Há de se formar uma massa crítica para poder analisar os alimentos também que são vendidos como saudáveis. Um exemplo bem recente, tem uma empresa que está vendendo uma comida pronta para criança. O comercial a mãe pega no telefone e fala, olha, indústria, eu queria alimento saudável para o meu filho, vocês podem fazer? Aí a indústria fala assim, não, agora a gente vai fazer, a bagunça não vai mais ser na sua cozinha, vai ser na nossa cozinha, e agora o alimento nutritivo ficou bom. Olha quanta coisa não tem nessa possibilidade, né? Ficou bom, não era antes. É tão ruim cozinhar assim? Será que não é gostoso cozinhar? Pessoal aqui que cozinha, a gente não é uma delícia cozinhar? Na verdade, todo mundo efetivamente quer uma alimentação saudável. Todo mundo quer ser saudável, ninguém quer ser doente. E aí, às vezes, utilizam dessa palavra saudável para talvez vender coisas não tão saudáveis como deveriam ser. Então, a alimentação saudável começa ali, na agricultura, no cuidado com o solo, você manter o solo vivo e você produzir plantas saudáveis na origem. Então, como já foi comentado, a importância da mãe, à medida que a criança cresce, ela é ávida por informação, ela quer informação. E eu tenho observado, eu acho até isso muito interessante, as crianças no supermercado, quando vão com a mãe, pequenininhas, querendo saber o nome das frutas, o nome das verduras. Eu tenho visto isso. Ou seja, é uma nova visão que as mães estão tendo de informar, de dar uma alimentação saudável para os filhos. O sistema imunológico do idoso é complicadíssimo. Então, a alimentação orgânica no idoso é fundamental para evitar o quê? Para evitar tomar vacina, para evitar pegar uma gripe realmente que vira uma pneumonia, né? Então, não só para a criança, vamos atentar para os nossos avós, né? Que é muito importante. Muda a vida do idoso se de manhã ele tomar um suco de couve orgânica batido e comer o seu pão, e depois tomar um suco de cenoura com maçã e beterraba. Ele não vai pegar... A defesa imunológica dele aumenta muito, mas atente, tem que ser orgânico, porque se não for, é complicado, porque ele recebe muito agrotóxico. E então, hoje em dia, eu não tenho medo nenhum de falar assim, ó, alimento orgânico, você quer saber a diferença? Te deixa feliz, o outro vai te deprimir. Porque as famílias, os pais, são os grandes construtores desta memória alimentar. Né? Então, da família, respondendo a uma mãe, eu falei para ela, o nenê tinha uns 3 anos, eu falei para ela, olha, você faz o seguinte, compra para o seu filho panelinhas, então vocês vão fazer a comida.
Então, ela me respondeu toda feliz que realmente saiu, comprou as panelinhas, o fogãozinho, e ela, com o menino todos os dias, fazia comida. O que nós vamos fazer hoje para comer? Né? Então, esse lúdico da alimentação vai muito para a criança e até para os idosos. Então, nós temos que ter consciência, primeiro nós, como as mães e os pais, os grandes mantenedores das famílias, para, curiosamente, buscar o melhor para eles, né? Então, realmente vivemos uma época em que perdimos o contato com os alimentos. Já não sabemos mais nos relacionar com os alimentos, vamos no supermercado e compramos os alimentos prontos. É tudo uma questão de conveniência. E preparar os alimentos em família é uma coisa muito gratificante, que traz um alimento propriamente, como falava Alexandre, né, para o corpo, né, a alma e o espírito. Né? Se pensamos nesse laço que temos com os antepassados, não comemos mais do que comiam nossos avós. São todos alimentos que já vêm prontos em caixas, em pacotes, né, que são feitos, como dizia a Sênia, com apenas 5 ou 6 ingredientes, né, com a soja transgênica como base para tudo isso. Né? E o que aconteceu então? Né? Eu gosto de falar assim que o pão é um símbolo, é uma unanimidade, né, que o pão é um símbolo do alimento. Mas que pão comemos? Né? O pão continua sendo um alimento? Ou esse pão que comemos é um produto alimentício? Eu gosto de dizer que o pão é um símbolo, porque se esse pão não alimenta, merece ser chamado de pão. E realmente é o que aconteceu com toda a alimentação. Nós colocamos sem querer, ou seja, através de algumas gerações, nós colocamos a raposa para cuidar das galinhas. O que é a revolução? A revolução é retomar o contato com o alimento. É voltar à simplicidade de fazer nosso alimento, de selecionar os alimentos, de exigir, né, que o agricultor seja reconhecido, né, que as pessoas que produzem o alimento tenham uma recompensa justa por aquilo, e não que sejam o último eslabão de uma corrente na qual eles são explorados e quem ganha é o marketing. Porque todas as civilizações foram fundadas em volta do pão, em volta dos cereais. Na verdade, o pão é a forma que nós ocidentais temos de comer o cereal. Mas os 7 cereais, eles são fundacionais de todas as culturas, né, pelo mundo. O arroz, né, no Oriente, o painço em África, o trigo para os mediterrâneos, a aveia, né, na Europa mais fria, e por aí vai. Né? Assim, os 7 cereais eles alimentaram a humanidade durante séculos e nos trouxeram até aqui. Um pão orgânico, como comiam nossos avós, né, feito com respeito, ele pode ser o centro da mesa. Então, assim, a verdadeira revolução, acho, está em a gente voltar a essas coisas mais elementares. E é muito importante de que esse sentimento está em muitas pessoas. Quero agradecer o Sítio Boa Terra, o seu Jope, o Sítio do Moinho, a Ângela, que trouxe o macarrão, Companhia do Trigo, Renata, a Blessing, a Luciana, que mandou uma porção de geleias gostosas, Doutor Orgânico, que trouxe o óleo de coco, Sítio Jatobá, o Luciano, a Ocrim, farinha orgânica, Ecobras, a Paula, Porto Morretes, que mandou a cachaça orgânica, Monama, que mandou uma série de granolas, barrinhas, Mãe Terra, Marcela, Terra com Frutas e Sorvetes Itabaú. Tá? E para encerrar, com um pensamento de uma amiga minha chamada Lu Jordão. Quando rotulamos ou somos rotulados, tiramos a essência do que nós somos, não é? Dar e aceitar rótulos é aprisionar, é a forma mais sutil de prisão. Passando isso para os alimentos, quando a gente põe um rótulo no alimento, a gente acabou com a essência dele. O que será que tem ali dentro? Industrializou, né? Então, vamos ver. Vamos começar a ler os ingredientes dos rótulos, qual é a receita daquele alimento que a gente está pondo para dentro do corpo da gente, o que tem lá dentro, né? E a melhor embalagem do alimento é a casca, gente. Tá bom? Obrigada a todo mundo.